Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso canal mensagendaultimahora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas inscritos no nosso canal. E você que ainda não tem se inscrito, nós indicamos que você se inscreva para acompanhar os conteúdos que nós postamos aqui frequentemente. Hoje, no nosso momento de meditação aqui da Palavra de Deus, a respeito da Palavra de Deus, nós vamos tratar de algo que tem faltado nesses últimos dias. Algo que é importantíssimo, algo que determina o sucesso na vida espiritual do cristão, da cristã, e tem faltado. As pessoas têm se descuidado. As pessoas têm se descuidado nesta hora tão escura em que nós estamos vivendo, momentos que não podemos nos descuidar, momentos que nós precisamos estar atentos, e as pessoas têm se descuidado disso, que nós vamos falar hoje. Então fique conosco aqui até o final dessa programação e nós vamos juntos aprender, identificar e ter a atitude, a ação correta com relação a isso que vem acontecendo. Se você deseja êxito na sua vida espiritual, é preciso saber identificar aquilo que você precisa fazer e fazer. Então hoje nós vamos tratar a respeito de um dos pontos que devemos estar muito atentos. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Nós temos abaixo dos vídeos aqui, de todos os nossos vídeos, tem link que leva para uma série que se chama Você Crê na Bíblia? Porque talvez você não conheça ainda a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você ainda não conhece, tem um link abaixo dos nossos vídeos que te leva a conhecer, desde o início, lá de Adão e Eva, o plano de salvação de Deus para a humanidade. Agora, se você já é um chamado, não é, crente da mensagem, então você sabe, já espera, já tem expectativa de ouvir algo a respeito da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias e que nos prepara, que nos ajuda a ter fé de arrebatamento, né? É isso que nós estamos buscando, fé de arrebatamento, fé de rapto. Não devemos ter outro objetivo que não seja esse. Muitas pessoas têm se descuidado hoje, né? Têm se descuidado, estão falando de descuido, então vamos falar a respeito de descuidar-se, né? Descuidar-se, tem se descuidado de posicionar-se corretamente. E a falta de posicionar-se corretamente traz sérias consequências. Então, o cristão, a cristã, em especial, nós que, de uma maneira mais comum, né, nos identificamos como crentes da mensagem, nós temos que saber, procurar conhecer a essência da mensagem. Muitas pessoas se dizem hoje crentes da mensagem, mas sequer conhece a mensagem. Não conhece. Ouve a respeito da mensagem, mas não conhece. Conhecer a mensagem é você debruçar-se sobre ela e é você. É você. Não é esperar que outro faça para você. É você debruçar-se sobre ela. É você buscar conhecê-la. Conhecer para não ser enganada. Muitas pessoas ficam confiantes, mas o meu pastor conhece. O pastor tem que conhecer mesmo. Porque além de ele conhecer para ele tem que ajudar o outro, outros, dezenas, centenas, milhares de membros que estejam sob a sua responsabilidade. Então ele tem por obrigação conhecer. Ele tem que conhecer mesmo, mas ele também precisa conhecer a fundo. Não tem um conhecimento subjetivo,
E nós estamos vivendo hoje em dias de subjetividade, em dia que as pessoas conhecem as coisas por cima, mais ou menos. Nós estamos na era do mais ou menos, no sentido de conhecimento aprofundado. Parece um paradoxo, não é? Nós falamos, ouvimos, estamos na era do conhecimento, era científica. Mas sabe quantos de verdade conhecem, vivem a era do conhecimento, dominam conhecimento? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E os que detêm conhecimento dominam, manipulam aqueles que não têm conhecimento. Esse é o grande engano que as pessoas caem. Porque fica nessa de que estamos na era do conhecimento, então eu sei. Não sabe. Pelo contrário, ao mesmo tempo que estamos na era do conhecimento, estamos numa era em que as pessoas se sentem sabidas, acham que têm conhecimento e que não precisa de mais nada. É a era que estamos vivendo hoje. Sou rico, sou farto e não preciso de mais nada. Não preciso de Deus. Não preciso da palavra de Deus. Eu já tenho tudo. Ou, se é religioso, eu já tenho a minha religião. Fique com a sua, que eu fico com a minha. Quantas pessoas falam isso? Eu já estou afiliado a um bom sistema religioso, a uma boa organização religiosa. Eu tenho um pastor que é um pastor popular, é um líder eloquente e faz uma programação semanal. Então eu nem preciso de mais nada. Não preciso ler, não preciso orar, eu não preciso de nada. Só acompanho a programação semanal do meu líder e estou satisfeito. Eu não preciso fazer mais nada, porque, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pronto, eu estou ouvindo a palavra de Deus, está tudo certo, não é? Eu já tenho fé automaticamente por estar ouvindo. E nisso vai se criando esta ideia equivocada de que eu já tenho conhecimento, que eu já adquiri o conhecimento. Quando o conhecimento ele é construído a partir da experiência, a partir da reflexão, da experiência, a partir de colocar em prática. Então você vai adquirindo experiência, vai adquirindo conhecimento. Então você vai crescendo. Agora, só ouvir, só absorver conhecimento, mas não colocar em prática, isso não é conhecimento. E o que mais as pessoas acreditam hoje, nessa chamada era científica, era do conhecimento, é exatamente esse equívoco que tem levado milhares a se tornarem massa de manobra. Estamos na era do conhecimento, é verdade. Estamos na era da massa de manobra. Porque quem de fato detém conhecimento são pouquíssimos. Essa é que é a verdade. Quem detém conhecimento, quem representa a era do conhecimento, a era científica no sentido natural, a era do conhecimento no sentido mais geral, são pouquíssimos. E aí a gente volta naquela escritura, quando Jesus disse: errais, pois não conheceis as Escrituras, por não conhecerdes as Escrituras. Tem gente errando e errando feio hoje. E muitos que ainda não perceberam que estão errados. Isso é que é o pior. Por não conhecerem as Escrituras.
e por não conhecerem as Escrituras, crê de forma equivocada. E se crê de forma equivocada, não tem a alma alimentada. Porque a alma só se alimenta daquilo que desce de forma verdadeira. A alma só se alimenta quando o conhecimento que ela está recebendo, ele vem através de uma vivificação. Agora, se quer saber o que é vivificação, acredita que só por ouvir já está tudo certo. Mas não é isso. O Evangelho de Cristo não é isso. Não é só ouvir. Ouvir, as multidões ouviam. As multidões ficavam animadas de ouvir. As multidões andavam cidades atrás de Jesus para ouvi-lo. E desses tantos que ouviam, se a fé automaticamente vem através do ouvir, por que das grandes multidões ficaram só 11 discípulos? Você diz, mas era 12, mas um deles era Judas. Ouvia por ouvido e saía para o outro. Era o diabo encarnado. Então só tinha 11. Das grandes multidões que acompanhavam Jesus, só 11 era discípulo verdadeiro. Então veja, então precisa de mais do que ouvir, concorda? Precisa de mais. Ouvir somente não constrói conhecimento. Isso que as pessoas não têm percebido hoje, na chamada era do conhecimento, que tem feito milhões e milhões massa de manobra. Então precisamos tomar muito conhecimento, precisamos tomar muito cuidado com essa questão do conhecimento. O verdadeiro conhecimento, se você ler o livro a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ele fala muito a respeito do conhecimento. Aí a pessoa pega e vai ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia 10 vezes, do começo ao fim, então eu já tenho conhecimento. Já posso até sair pregando por aí, porque eu já tenho conhecimento. Irmãos, o que mais tem acontecido hoje é isso. A pessoa mal recebe uma breve, com todo respeito ao testemunho pessoal de cada pessoa. Mas a pessoa mal pensa que ela foi liberta de um vício, ela já se empolga e já começa a sair por aí querendo atrair para si grupos de pessoas, de ser líder, baseado naquele testemunho de libertação, que nem sempre está bem liberta. Que às vezes a libertação iniciou-se, nem se firmou ainda, nem tem certeza ainda que realmente está liberto, já quer ser líder, já quer atrair outras pessoas, já quer virar pastor, só porque foi liberto de um vício. Esse é o básico das atitudes que a gente tem visto hoje nesta chamada era do conhecimento. Não que a pessoa não possa ter um testemunho de libertação, porque Deus liberta, é Ele quem liberta. Não que Ele não possa atrair outros a Cristo e gerar fé a partir de um testemunho, de uma libertação, de uma cura. Não é isso que estamos defendendo, não é isso. Mas é pior do que esse que está ambicionando atrair multidões, são as multidões que o acompanham. Aí você vê o nível de conhecimento que nós estamos hoje, nesta era que estamos vivendo. Por isso que é uma era de engano. É facinho enganar as pessoas hoje. Fácil. Se a pessoa tiver um pequeno dom e ela fizer uso daquele pequeno dom e utilizar algo que alimenta as pessoas, pronto. Se tiver o objetivo e começar a trabalhar com o objetivo de atrair pessoas, pode estar lá no pé de Jesus, comparando com o que ele fez, né?
sabe direito nem quem que é Jesus, sabe nem onde ele nasceu, mas atrai multidões. Esse é o nível do que nós estamos vendo hoje. Isso em todas as religiões, isso independente do que esteja sendo pregado. Então, devemos estar muito atentos, porque estamos vivendo em tempos de engano. Tratamos aqui recentemente a respeito do evangelho encapsulado, que não produz efeito. Se você não sabe do que estamos falando, é porque você não acompanhou as programações de semanas anteriores. Então, analise a programação aqui. Nós falamos a respeito desse assunto, de quando o evangelho vem encapsulado. É o que mais tem hoje. Mas o assunto hoje se trata de tomar posse, de posicionar-se. Uma das posições que nós precisamos tomar. Então veja, tomando por base o livro de Josué, capítulo 1, do versículo 2 até o 9, Deus falando com Josué. Isso era Deus falando com Josué. Veja o que Deus falou para ele. Nesse tempo aqui, de Moisés, de Josué, Deus falava diretamente com os seus servos. Falava abertamente com eles, eles reconheciam. Hoje, o ser humano foi ficando tão distante de Deus que perdeu completamente o contato pessoal ali com Deus. Deus permanece falando? Sim, mas para pouquíssimos. Para a maioria que diz que Deus falou com ele, é tudo pensamento intelectual. É tudo sentimento que a pessoa teve, sentimento humano, de se colocar, é legítimo, de se colocar no lugar do outro, de desejar bem para o outro. E aí Deus me falou. Será que é Deus mesmo? Então veja, Deus falando com Josué. Eu serei contigo, como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué, você sabe que eu estive com Moisés. Era eu falando com Moisés, guiando Moisés. Agora, fica tranquilo, eu vou estar com você. Eu serei contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Agora olhe, Josué, né? Melhor dizendo, Josué. Meu servo Moisés é morto. Então, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo o exército de Israel, e o Senhor teu Deus estará contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Tão somente seja corajoso, não te desanimes, siga adiante, eu estarei contigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vossa possessão. Agora, a fé vem pelo ouvir. Mas, irmãos, se Josué tivesse apenas ouvido, tivesse apenas crido, tivesse tido fé e não tivesse feito mais nada, você acha que ele teria tido resultado? É o que muitos cristãos estão fazendo hoje. Ouve, mas não pratica nada. Aí fala, não estou vendo Deus agir na minha vida. Sabe quando que você vai ver Deus agindo na sua vida? Quando você começar a agir. Aí você vai ver Deus agindo na sua vida. Quando você começar a colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Quando você começar a se posicionar corretamente. Porque se você só ouve, mas não se posiciona, não faz o que tem que ser feito, você não vai ver Deus agir. Isso está muito claro aqui. Pregando o sermão, este grande guerreiro Josué
O mensageiro que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que veio com o objetivo de nos ajudar a compreender as Escrituras, porque está cheio de gente citando as Escrituras a torto e direito e sequer sabe o que está lendo, quanto mais compreender. Então a mensagem ela vem para nos ajudar a compreender as Escrituras. Então aquele que compreende a mensagem, que compreende a essência da mensagem, por que a mensagem veio, né, que não é para formar denominação, não é para formar uma organização melhor do que as denominações, com pessoas que saíram das denominações, que está acontecendo muito isso. As pessoas saem da denominação e passam a fazer parte de uma organização. Quer dizer, só muda o nome, mas do mesmo jeito. Organizado do mesmo jeito. Então a mensagem não veio para isso. A mensagem veio para nos ajudar a compreender as Escrituras nesses dias que nós estamos vivendo de engano. Tanto que quem não recebe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias está em confusão, porque cada um fala o que quer do que está na Bíblia. Agora, aquele que compreende a mensagem não fica em confusão, porque a mensagem ela fala a mesma coisa para qualquer um que estiver lendo a mensagem, estudando a mensagem, desde que a compreenda. Agora, se você não compreende a mensagem, não entendeu por que a mensagem veio, aí você vai ler a mensagem do mesmo jeito que você lê a Bíblia, ou seja, não entendendo nada e vai ficar na confusão. Então veja, pregando o sermão, este grande guerreiro Josué, parágrafo 48, o mensageiro diz assim: pegadas. Pegadas significa possessão, irmão. Tomar posse. E o que a igreja precisa nesta noite, nesse dia, nesta manhã, nesta tarde, a hora que você estiver ouvindo, o que a igreja precisa nesta noite é de mais pegadas aqui na terra, nesta terra. Não fique ao redor do Jordão por muito tempo. Tem gente virando em volta do Jordão. E muitos ficam com medo de atravessar, de se posicionar, volta para trás. É isso que mais tem acontecido. Saiamos daqui e vejamos o que temos. Muito bem. Onde ele colocava os pés, toda vez era uma possessão. Posso ver, Josué. Depois que teve a visão, ele disse: agora, reúnam todo Israel, fiquem junto ao Jordão, santifiquem-se, lavem suas roupas e desçam as margens pela manhã, e eu lhes mostrarei o que é a glória de Deus. Ele se posicionou. Ele compreendeu o que ele tinha recebido e ele primeiramente se posicionou. Ele, como líder daquele povo, ele se posicionou. E se Josué tivesse ouvido a voz de Deus, tivesse ficado com medo de se posicionar, que é o que muitos líderes fazem hoje, mas se eu me posicionar, eu corro o risco de perder meus prestígios, e aí não se posiciona, e aí o povo fica, não é? Então Josué se posicionou. Amém, ele teve uma visão. Deus lhe disse em sua palavra, a palavra dizia: eu vos dei a terra, ela é vossa possessão. É por isso que recentemente aqui nós falamos a respeito disso. Não abra os olhos para você ver o que vai acontecer. Se o seu líder não está bem posicionado e você fica atrás dele, você vai cair junto. Dá-se o rapto, você fica aí, ouvindo pregação. E aí quando começar a ver as coisas acontecendo, falou, mas não era para ter acontecido o rapto? E aí muitos ouvirão: o rapto já se deu. E não tem como reclamar, porque todos nós temos na mão, principalmente nós que conhecemos a mensagem, temos a mensagem na mão. E se nós buscarmos conhecê-la, Deus abre os nossos olhos para conhecermos. Então, se nós ficamos com um líder cego, nós vamos cair no buraco junto com ele se nós quisermos, por decisão nossa. Por decisão nossa. Se o nosso nível de fé ficar abaixo do nível que precisa estar
Porque nós optamos, decidimos ficar com um líder que não tem fé de rápido, o problema é nosso. Não é de Deus. Recentemente nós falamos aqui. Adão não tem desculpa. Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que ele estava pecando. Ele pecou porque ele quis, por decisão própria. Isso é tremendo. E é hora de posicionamento. Então, é hora de cada um saber que tipo de decisão que está tomando. Abrir os olhos, através do Espírito Santo, pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos, eu quero acertar. Ele abre. Só fica enganado quem quer. Quem decide ficar enganado. Bem, porque ele não foi lá e expulsou todos os filisteus e assim por diante, e eu diria, vamos, você também tem algo a fazer. Deus simplesmente não faz as coisas à força. Você tem que crer. Você tem que lutar. Você tem que lutar. A mensagem está nos dizendo isso. Sermão Este Grande Guerreiro Josué, final do parágrafo 49. Você tem que lutar. Você tem que se posicionar. Não com os seus punhos, mas com o poder de Deus e com o seu testemunho. É assim que se vence. É assim que você vence, pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Diga ao diabo que ele não tem nenhuma corda amarrada a você. Agora as pessoas ficam amarradas por cordas de tradição, cordas de credos. Ah, mas já faz 50 anos que eu frequento essa igreja, eu estou vendo que está errado, estou vendo que as coisas estão desandando, que está se afastando, que o mundo está entrando, que está virando uma confusão, eu não sei direito se eu estou certo, se eu estou errado, eu não tenho mais segurança de que eu estou certo, mas fica amarrado, mas não sai, então está amarrado, tem uma corda te amarrando, seja a corda de uma tradição, seja a corda da falta de conhecimento, seja, hoje o que mais tem é a corda segurando as pessoas, cordas e mais cordas. Então diga ao diabo que ele não tem nenhuma corda amarrada a você. Você colocou essa doença em mim, mas Jesus Cristo me livrou dela. Ele me prometeu. Você colocou sobre mim essa corda de credo, de dogma, de falta de conhecimento, de insegurança. Mas em nome de Jesus essa corda está desamarrada. Eu sou vencedor. Eu ouvi a voz de Deus, eu não somente ouvi, mas eu criei e eu quero praticar. O apóstolo Paulo em Colossenses, ele fala daqueles que creram em Cristo, mas o seguiram. Porque muitos creem em Cristo, minoria o segue. Não, nossa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí quando a palavra de Deus diz que Deus fala através de profetas e que neste dia Deus teria um profeta com uma mensagem nos ajudando a compreender as Escrituras, aí a pessoa não crê. Então não crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não crê em Amós 3,7. E se não crê, não tem o que fazer. Agora, quem crê tem que seguir, porque não basta crer. Às vezes a pessoa para no crer, mas ela não segue, ela não age. É isso que nós vimos na reflexão de hoje. Não somente creia, haja. Josué ouviu a voz de Deus, mas Josué se posicionou e agiu. Você ouviu a voz de Deus? Posicione-se corretamente, de acordo com a palavra de Deus, e tome sua posição, e haja, faça o que tem que ser feito. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós oramos, Pai, para que os teus filhos, tuas filhas, que estão acompanhando essa programação, recebam, ó Deus, mais.
da revelação do teu Espírito Santo sobre a tua palavra, que só vem através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que pode dar a revelação da tua palavra. Nós oramos que seja abundante na vida dos teus filhos e das tuas filhas esse azeite que é o Espírito Santo e que abre os olhos e nos ajuda a compreender a tua palavra. E então, uma vez compreendido, que haja, ó Deus, um mover no meu irmão, na minha irmã, para que ele não somente ouça, compreenda, mas que ele tome posição e faça o que tem que ser feito como um filho, uma filha de Deus que se posiciona pela tua palavra. Nós oramos, ó Pai, para que estas bênçãos, que esse maior milagre, nesses dias de escuridão, de engano, aconteça nestas vidas. E também que haja cura, libertação para toda necessidade no físico que o meu irmão, que a minha irmã possa ter. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue vos abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.